Ciência e Moral em Traços Gerais, parte 4. E da caracterização psicológica, Alexander passa agora para uma das tais noções e sentimentos morais, a saber, a noção e sentimento de obrigação. Segundo Alexander, a obrigação está na base de qualquer atividade da consciência, e é assim que intuitivamente classificamos os atos moralmente relevantes. Há aqueles que temos o dever de realizar, portanto obrigatórios, e aqueles que temos o dever de não realizar, ou seja, proibidos. Um termo atual e melhor para obrigação é necessidade deontica. Quando se diz que um agente moral S tem a obrigação de realizar a ação A, isto significa que a realização de A por S tem de ocorrer independentemente das circunstâncias reais ou que possamos imaginar. Quando se diz que S está proibido de realizar A, isto significa que a evitação de A por S tem de ocorrer independentemente das circunstâncias reais ou que possamos imaginar. Portanto, a parte conativa da consciência ocasiona um sentimento de necessidade deontica, temos um impulso ou um ímpeto de que temos de realizar ou evitar realizar um certo ato, e a parte intelectiva da consciência ocasiona uma ideia ou noção que serve como de interface entre o nosso sentimento e a propriedade moral que foi detectada no ato. A descrição que fiz ainda agora há um minuto atrás de necessidade deontica, aquela coisa dos S's e dos A's, é precisamente uma exploração conceitual da tal noção ocasionada pela parte intelectiva da consciência. E com esta noção em mãos, podemos agora classificar o que é um ato moral, imoral e amoral. Um ato moral é aquele que temos a obrigação de realizar, um ato imoral, aquele que estamos proibidos de realizar, e um ato amoral, que Alexander não menciona, mas podemos acrescentar aqui, é aquele que não tem quaisquer propriedades morais e, portanto, é irrelevante para os nossos deveres de obrigação e proibição. Voltando à questão de não se poder argumentar por certas coisas, que vimos no primeiro vídeo desta série, também não se argumenta pela existência de sentimentos e noções de necessidade deontica, ou obrigação, como chamou Alexander. O que se pode fazer é ocasionar as circunstâncias adequadas para estes sentimentos e noções se formarem na mente das pessoas. Caso isto seja impossível, o que se pode dizer é, mais uma vez, que, cito, a mente de tal pessoa é constituída de forma diferente da maioria dos homens. Volto a citar. Isto sendo um caso de intuição comum e experiência universal, tudo o que é necessário para nos convencer da sua verdade é trazer a ideia da obrigação distintamente para diante das nossas mentes. Não há, deste modo, qualquer necessidade de procurar mais pelos fundamentos e razões da obrigação moral do que a moralidade do próprio ato, uma vez que esta ideia está envolvida em qualquer concepção de moralidade. E isto porquê? Lembram-se da conversa sobre ideias simples morais do primeiro vídeo? Pronto. A necessidade deontica é uma delas. Isto significa que não há mais nada abaixo da necessidade deontica. Isto é, depois de esclarecermos em que consiste a necessidade deontica, não a podemos reduzir a outras coisas mais básicas. Hoje em dia chamamos a este tipo de noções primitivas ou noções brutas. Mas Alexander nota que há gente que faz precisamente isto, nomeadamente reduzir artificialmente a necessidade deontica àquilo que facilita a maximização da felicidade. E aqui voltamos novamente à discussão dos sentimentos e noções de utilidade do primeiro vídeo. Recordemos que o dever e felicidade são coisas separadas, e tentar explicar o primeiro a partir do segundo é um erro. Alexander levanta a objeção mais óbvia aqui, que é porque haveríamos de parar na escavação, na maximização da nossa felicidade. Podemos questionar o utilitarista ou o egoísta sobre porque é que haveríamos de fazer aquilo que maximiza a nossa felicidade. Em virtude de quê devemos fazer aquilo que maximiza a felicidade? Não. Isto é uma via especulativa que só acrescenta erro. Necessidade deontica é uma noção primitiva e, depois de esclarecida, não há mais nada a acrescentar. Cito, a partir do momento que vemos uma coisa ser moralmente correta, o sentido da obrigação está completo e toda a investigação subsequente por razões porque sou obrigado a fazer o que é correto é tão absurda como seria investigar razões porque devo procurar a felicidade. Outra forma de caracterizar a obrigação por defensores das teorias que vimos atrás é dizerem que é uma motivação violenta provocada por um terceiro
sobre o agente moral. Por exemplo, quando um professor manda o aluno se calar ou o sargento manda o marinheiro pôr sem sentido. Diz William Paley, o alvo utilitarista de Alexander, que não podemos ser obrigados a seja o que for, a menos que percamos ou ganhemos algo com isso, pois nada mais pode ser um motivo violento para nós. Uma questão minadora de Alexander é notar que nem todos os casos de necessidade deóntica se podem dizer violentos. E eu posso falar por experiência pessoal. Há 1 ou 2 anos atrás, eu viajava muito de comboio e de metro, e quando apareciam pedintes sentia a obrigação de lhes dar qualquer coisa. Se só tivesse 20 cêntimos na carteira, era isso mesmo que lhes ia dar, mas tinha que lhes dar qualquer coisa. E nenhum destes pedintes me chateou com motivações violentas para lhe dar dinheiro. Mais uma vez, como frisa Alexander, temos mais um caso de confundir coisas. Neste caso, confundir impulsos ou motivações diferentes. Isto parece ser um problema semântico, porque de facto nós usamos obrigação para falar de outras coisas. Por exemplo, no outro dia fiquei preso no trânsito e fui obrigado a aturar aquilo por 2 horas. Ou no outro dia houve uma confusão no pedido das pizzas e fui obrigado a fazer estafetas para levar as pizzas corretas ao cliente. Alexander notou este problema e é por isso que aqui achei profícuo apresentar a noção atual de necessidade deóntica. Outra solução seria simplesmente acrescentar moral e dizer obrigação moral. Mas a réplica mais forte de Alexander aparece mais no fim. É uma réplica que, por um lado, parece ser um argumento das consequências negativas e, por outro, uma simples identificação de um erro da parte do Paley. Cito: "A teoria da moralidade da qual o princípio acima é parte é não mais que isto, que a única diferença entre a virtude e a corrupção consiste na sua tendência, respectivamente, para promover ou dificultar a felicidade do indivíduo. Tal que, se um homem se conseguisse persuadir de que nenhum mal lhe ocorreria ao dizer uma mentira, não estaria sob qualquer obrigação de dizer a verdade. É um sistema de moralidade que destrói toda a diferença intrínseca entre virtude e corrupção e faz de um preferível ao outro sem mais justificação nenhuma que não a sua tendência para promover a felicidade individual no mundo futuro. Se um homem não acredita no mundo futuro, ele pode, segundo esta teoria, não sentir qualquer obrigação de manter a sua palavra. E, no entanto, diz Alexander, não é isto que observamos. Até o ateu que não acredita no mundo que está para vir sente deveres de honestidade e julga os outros como honestos ou pilantras, segundo os ditames da sua consciência. Mas, voltando ao argumento, o Alexander parece fazer um apelo às consequências negativas porque sugere que a aceitação prática desta teoria levaria a um regabof do cada um por si. Uma moralidade do cada um a procurar a sua própria felicidade resultaria em consequências más e muito sérias. Mas, por outro lado, a proposta de Paley parece ser simplesmente um erro porque não está de acordo com a experiência que temos com a realidade. Isto é, o facto é de que toda a gente tem uma consciência que os informa das propriedades morais dos atos e que isso se traduz em sentimentos e noções de necessidade deóntica. Se esta consciência não existisse e de facto vivêssemos num mundo puramente organizado pelo egoísmo de cada agente moral, estaríamos em muito piores condições do que estamos agora. Alexander conclui esta discussão frisando que, cito, "Todo o homem que cuidadosamente examinar as suas ideias fundamentais de moralidade descobrirá que tem um sentido de certo e errado independentemente de todas as considerações de felicidade pessoal ou a sua perda. Esta distinção está demasiado profundamente cinzelada na nossa mente para ser apagada por qualquer processo de raciocínio." E, de volta à caracterização psicológica da mente, Alexander diz que a função principal da consciência é servir de juíza ou governadora da conduta humana. Aqui ele cita Thomas Chalmers, um filósofo que talvez um dia poderemos falar dele aqui. Mas acrescenta que este governo, continuando a metáfora, não é um governo de facto, mas um governo de iure, isto é, embora a consciência não tenha poder executivo de fazer cumprir os seus ditames sobre a moralidade, ela tem o poder judicial de se pronunciar como autoridade sobre os assuntos morais. Esta descrição funcional da consciência ilustra os julgamentos de necessidade deóntica. Estes julgamentos são, metaforicamente, as declarações jurídicas, os tais ditames da consciência. O julgamento é feito e é acompanhado de um sentimento em conformidade. E relembremos aqui o terceiro vídeo,
quando falamos da harmonia constante entre o intelecto e a consciência.